Povo de Deus, olá queridos irmãos da Igreja Batista Parque Piauí 2. Queridos, é um prazer muito grande estar me conectando com vocês neste momento, compartilhar com você uma reflexão da palavra do nosso Deus, nosso querido pastor Edmar. Paz, meu irmão, no seu coração, Deus abençoe a sua família. É um prazer muito grande poder cooperar de alguma forma com os queridos irmãos, e a minha oração é que todos estejam bem, todos estejam na paz, todos estejam na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante para nós. Amados, eu quero partilhar com vocês no livro de Êxodo, capítulo de número 13, e apenas o versículo 21 e 22 para a nossa reflexão nessa noite, que traz como tema: a travessia para Canaã é coisa de cristão, é coisa de crente, né? É coisa de crente. Êxodo, capítulo de número 13, versículos 21 e 22, eu quero convidar você a nós lermos nesse momento, por favor, querida igreja. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eu quero orar por você, querida igreja, nesse momento. Pai, eu quero entregar os teus filhos nas tuas mãos, entregar os teus servos nas tuas mãos. Quero suplicar a bênção do Senhor sobre esta querida igreja, sobre esta amada igreja, sobre o pastor Edmar, sobre sua família, sobre seu ministério, sobre, ó Deus, a responsabilidade que tem como igreja, Pai amado, onde está inserido nesse contexto, Pai. Pai Santo, derrame as suas bênçãos, a sua misericórdia sobre o teu povo, Pai. E que esta igreja a cada dia, Senhor, frutifique para a glória do Senhor. É nossa oração, é nossa súplica, para que o Senhor nos conduza em nome de Jesus. Queridos, amados em Cristo Jesus, a travessia para Canaã celestial é coisa de crente, é coisa de cristão. Queridos, em 1875, entrava no Egito, sob a direção de José e de Jacó, toda a sua família, com contados 70 pessoas. E esse povo se multiplicou nessa terra. Esse povo se multiplicou nessa parte do Egito, reservada para o povo de Israel. E esse povo cresceu, a nação se multiplicou, a nação ficou forte dentro do Egito. Então veio um período negro na vida do povo de Deus, um período de sofrimento na vida do povo de Deus, e eles foram escravos, ficaram escravos durante 4 séculos da história, servindo, construindo o Egito sem ter nenhuma liberdade que um ser humano precisa. Mas em 1445, olha só, queridos irmãos, 430 anos depois, sob a direção de Moisés, Deus agora liberta, tira o seu povo do Egito no intuito de os introduzir na terra da promessa, a terra que ele havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, terra que, segundo ele,
manava leite e mel. E eles saem da terra do Egito em direção à terra prometida para se apossarem-se da terra. Eu quero, nessa noite, queridos irmãos, fazer um paralelo entre o povo de Israel, povo hebreu, saindo da libertação do Egito, o povo hebreu caminhando pelo deserto para entrar na terra prometida, e o cristão, nós, em nosso tempo, através de Jesus. Então, um paralelo entre a vida no deserto do povo de Hebreu e a vida cristã. O deserto da vida cristã, para ser mais preciso, mais entendido para os queridos irmãos. É nisso que eu quero discorrer com os irmãos nesta reflexão, nesta mensagem. As pragas do Egito serviram para derrotar e humilhar não apenas Faraó, mas os seus deuses, não apenas a nação, mas os seus deuses. O rio Nilo era um deus para os egípcios, o rio Nilo era o deus da provisão, o deus que abastecia, que supria necessidades, seus canais, suas farturas, a sua margem, os peixes e etc. Então ele era adorado, tanto que Faraó todos os dias de manhã saía para o rio Nilo para os seus rituais de adoração. E esse Deus foi derrotado e humilhado por uma das 10 pragas, a praga da transformação da água em sangue. O rio Nilo, todo o leito, todos os canais, todas as fontes, tudo que brotava do rio Nilo transformou-se em sangue e foi derrotado e humilhado por uma das 10 pragas que o Senhor enviou sobre o Egito. Mas eu quero falar apenas de mais um Deus só que foi derrotado pelas pragas do Egito. O Deus Ra. Em nosso entendimento, na nossa língua, o Deus Sol. Os egípcios adoravam o Sol. Era o Deus Ra, ou Sete, como eles gostavam, como eles gostam de mencionar hoje. E esse Deus foi derrotado pela praga das trevas. A praga das trevas foi tão densa que nenhuma luz pôde ficar acendida quando aconteceu a praga. Queridos irmãos, aí está, se nós fôssemos mencionar todas as pragas e todos os deuses derrotados, nós tomaríamos muito tempo aqui nesta reflexão. Mas eu quero caminhar com os irmãos, dizendo o seguinte, que só depois da morte dos primogênitos no Egito, que foi a última praga, os israelenses os hebreus puderam sair da escravidão para a liberdade. Mas eles tinham um grande deserto pela frente que precisavam atravessar. Não era apenas o contexto do Mar Vermelho, um grande milagre acontecido, o mar abriu-se no meio e eles passaram a pé com tudo que eles tinham. Mas depois do Mar Vermelho tinha um grande deserto, um grande desafio para eles. Mas isso era o deserto da transformação, era o deserto da mudança. Deus queria tirar do coração dos hebreus o Egito, queria tirar do coração dos hebreus a idolatria, o paganismo, os maus costumes, os maus hábitos de 430 anos de convivência no meio de um povo pagão, de um povo idólatra, de um povo supersticioso, e Deus queria limpar o coração do seu povo para que ele pudesse introduzi-los na terra prometida, queridos irmãos, amados em Cristo Jesus. Então, essa travessia do deserto começa com todos os seus desafios e em direção à terra Canaã. Mas eu quero destacar, meus irmãos, os cuidados de um Deus amoroso com o seu povo. O texto em destaque que você leu comigo aqui,
Esse texto denota o cuidado de um pai amoroso, preocupado com o bem-estar de seus filhos. Isso é uma verdade. Deus se preocupa com os seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Deus quer ver os seus filhos vivendo bem. Deus quer ver os seus filhos agindo de procedência santa, de procedência honrosa. Deus não quer os seus filhos vivendo em desobediência. Deus não quer os seus filhos presos em idolatria e assim por diante. Amados em Cristo Jesus, o texto menciona o cuidado do Senhor através da coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite. Olha que interessante, a coluna de nuvem durante a noite era uma coluna de fogo, tá? Era uma coluna de fogo. E esse proporcionava aos israelenses esse cuidado de Deus, não apenas o caminho alumiado para que eles pudessem caminhar durante a noite, mas também aquecê-los do frio do deserto, protegê-los. Claro que uma coluna de fogo vai amedrontar qualquer coisa nociva de perto. Também, quando nós pensamos na coluna, do cuidado de Deus na coluna, que é a mesma nuvem, a nuvem não é duas nuvens, é a mesma nuvem, uma só nuvem, que durante o dia é uma nuvem, vamos dizer assim, uma nuvem de chuva que não chove, uma nuvem que fazia sombra durante o dia escaldante do sol de 50 graus do deserto, e Deus fazia esse povo na sombra caminharem sem exaustão, sem fadiga alguma, para que eles tivessem a liberdade de caminhar também durante o dia. Olha só, essa nuvem significa cuidado de Deus para conosco, cuidado de Deus para com o seu povo. Meu irmão, você precisa perceber o cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja. Deus não descansa no seu cuidado, Ele está sempre trabalhando para cuidar de cada um de nós nesse tempo que nós estamos vivendo, na nossa travessia da vida cristã. Por quê? Deus os conduziu por 40 anos pelo deserto, para limpar seus corações, tirar das suas mentes tudo que eles adquiriram, aprenderam durante 430 anos de escravidão, coisas erradas, coisas ruins. Amados em Cristo Jesus, os cuidados de Deus para com o seu povo vai além daquilo que nós podemos ver, vai além daquilo que nós recebemos. Muitas vezes Deus nos dá e nós percebemos isso, mas os cuidados de Deus vai além, porque Deus cuida de nós daquilo que a gente não percebe, daquilo que a gente não vê. Deus está cuidando de nós. Deus cuida de nós e nos protege do invisível. Sim, Deus nos protege do inimigo, Deus nos protege de tantas coisas que nós não percebemos. Então o cuidado de Deus vai além do visível, queridos. E Deus tratando o seu povo assim, para limpar seus corações, para que eles estivessem prontos para entrar na terra prometida. Mas o que nós percebemos, meus queridos irmãos, é que aquele povo que saiu do Egito, aquela geração, não entrou na terra prometida. Não, eles não entraram. Só os seus filhos entraram na terra prometida. Eles não conseguiram, eles caíram, morreram no deserto. Era um povo murmurador, era um povo desobediente, era um povo que reclamava de tudo, era um povo que blasfemava. Então, eles não entraram na terra prometida. É fato que pessoas assim, nós sabemos, no contexto de vida cristã, esse tipo de pessoas, se não forem transformadas pelo sangue de Jesus, não entrarão na Canaã celestial. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos que crentes nominais não suportarão as tribulações, então eles não entrarão. Se não se converterem, não entrarão. Crente nominal não é convertido, a gente sabe disso, e a gente trabalha bastante essa questão com o povo de Deus, ensinando essas questões tão primordiais para a nossa vida com Deus. Então, queridos, só depois desse tratamento eles estariam prontos para entrar na terra prometida. Para nós que somos cristãos,
pelo sangue de Jesus, a vida cristã é uma longa caminhada até a concretização. O que é concretização? É posse da vida eterna. Hoje nós somos a igreja militante. Nós estamos vivos, estamos trabalhando, estamos militando, nós somos a igreja militante. Mas um dia, se nós não formos arrebatados nessa nossa geração aqui, nós seremos a igreja invisível, a igreja que morreu fisicamente, cujo espírito nosso estará no paraíso. Mas um dia seremos concretizados. O que é concretização? Concretização é a igreja militante e a igreja invisível juntos na Canaã celestial, que se tornará a igreja gloriosa, a igreja que lutou e que se concretizou em Cristo Jesus na Canaã celestial. Lembre-se, há 3 tipos de igreja: a igreja militante, a igreja invisível e a igreja gloriosa. E um dia nós seremos a igreja gloriosa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, eu quero mencionar uma coisa interessante aqui, que um professor citou uma vez, o John Herton. Ele disse o seguinte: Deus tirou os israelitas num dia do Egito, porém Deus levou 40 anos para tirar o Egito da cabeça, do coração dos israelenses. Amados irmãos, isso implica dizer que a salvação é um ato, certo? É um ato. O dia da nossa entrega a Jesus, nós fomos salvos, nós fomos selados pelo Espírito Santo, fomos batizados pelo Espírito Santo, é o dom do Espírito Santo, nosso nome foi escrito no livro da vida. Mas aí, meus irmãos, há todo um processo de purificação, há todo um processo de abandono dos maus costumes, dos maus hábitos, das tradições erradas, há todo um abandono talvez de idolatria, paixão pelo pecado, rabos que precisam ser cortados completamente da nossa vida cristã. É um processo de santificação. A mesa, por isso que estou fazendo um paralelo da saída dos hebreus do Egito, sua travessia no deserto, com a nossa vida cristã, a nossa salvação e a nossa caminhada rumo a Canaã celestial. Por isso que eu repito, a travessia para Canaã celestial é coisa de cristão, é coisa de crente valente, é coisa de crente santo, é coisa de crente que não desiste, é coisa de crente que vai para frente, é coisa de crente que caminha em rumo a Canaã celestial, não se entregando às paixões, às vis concupiscências deste mundo. Queridos irmãos em Cristo Jesus, querida igreja, querido pastor Edmar, a travessia do deserto da vida cristã, ela é trabalhosa, ela é difícil, ela é espinhosa, mas ela também é gloriosa, porque o nosso Deus é quem está conosco na frente. Lembre-se do cuidado de Deus, a coluna de noite, a coluna durante o dia, como Deus nos guarda, como Deus nos protege das adversidades que se levantam contra nós. Agora, como igreja, nós precisamos caminhar, precisamos fazer a nossa parte, precisamos avançar, justificar nossa existência no nosso contexto social, só se dá a partir do nosso testemunho cristão, conduzindo as pessoas ao arrependimento, à salvação, assim como nós um dia fomos conduzidos a tudo isso também. Queridos, é preciso tirar o Egito do coração para ser santo. Para ser igreja militante, santa, é preciso tirar o Egito do coração. Para se tornar igreja invisível, santa, um dia no paraíso, é preciso tirar o Egito, o mundo do coração. Tá? Do contrário, este será um empecilho na vida do cristão, na vida do crente. Este será raízes de ervas daninhas no coração que estarão sempre brotando e cutucando
o salvo, cutucando o crente a errar, a fazer as coisas contrárias à ordem e à vontade do Senhor. Amados, a vontade do Espírito Santo na nossa vida é que nós sejamos um dia a igreja gloriosa. Nós tomemos posse da Canaã celestial. Essa travessia, esse deserto, ele não é moleza não, irmãos. Esse deserto não é moleza não. Não espera a moleza da vida cristã não, que o Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele disse, tem de bom ânimo, ou seja, seja corajoso, seja forte, confia em mim, caminha comigo, caminha do meu lado, não sai de perto de mim, porque eu venci o mundo. Oh, coisa gloriosa, oh, coisa maravilhosa, queridos irmãos. Louvado seja o nome de Jesus, amados. Um dia nós seremos igreja gloriosa. Nós precisamos perseverar, precisamos caminhar para frente, precisamos fazer a vontade do Senhor. Um dia a nossa felicidade se concretizará. Você gostaria de ser 100% feliz? Eu sei que você não é 100% feliz. Você tem uma grande porcentagem de felicidade. 100% feliz nós seremos quando nos tornarmos igreja gloriosa. Quando nós recebermos a herança prometida pelo Senhor. Deus prometeu aos hebreus a terra prometida, e hoje Deus promete em Cristo Jesus a nós a Canaã celestial. A terra prometida que está fundada antes da criação do mundo, disse o próprio Jesus, diz a palavra do Senhor. Queridos, lembremos de uma coisa: Jesus arrebatará do deserto dessa vida cristã o povo perseverante, o povo fiel, o povo que não murmura. Deus arrebatará os limpos de coração. Deus arrebatará os fiéis para os introduzir na nova terra que está esperando por nós. Querida igreja, lembre-se mais uma coisa do tema. Mais uma vez eu quero repetir o tema. A travessia para Canaã celestial é coisa de cristão, é coisa de gente forte em Cristo Jesus. Eu quero orar por você e expressar minha gratidão por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu me dirijo a estes irmãos, a esta querida igreja, a este amado pastor, a sua liderança, o seu pastoreio, pedindo toda a bênção do Senhor, toda a força, toda a alegria, ó Deus, firmeza no coração dessa igreja, Senhor, para continuar sem desistir, ó Deus, apesar dos momentos, das crises, das dificuldades do deserto, Senhor. É minha oração pelo teu povo que eu faço agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Queridos irmãos, sou grato por tudo, pela oportunidade, pelo privilégio. Até um próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe vocês ricamente. Foi um imenso prazer contribuir e compartilhar com vocês.